A paz do Senhor, meus irmãos, vamos estar dando início ao capítulo 3 da unidade 4 da disciplina de Pentateuco, onde nós vamos falar sobre as celebrações, as festividades de Israel, as festas que os judeus celebravam. Não os judeus em si, mas Israel, porque lembremos que judeus vêm daquela época do cativeiro babilônico, quando o reino do norte já não existia mais. Então, quando Israel era por inteiro ali, uma nação santa chamada pelo Senhor, um povo que saiu escravo do Egito, e Deus chamou aquele povo para ir para a terra prometida, ali para Canaã. Nós vamos ver que Deus estabeleceu umas festividades ali para o povo judeu, para que o povo judeu viesse celebrar o nome do Senhor. Aliás, quando Deus ordenou a Faraó que liberasse o povo para ir ao deserto, Moisés falou para Faraó para que deixasse o povo ir ao deserto para que adorasse a Deus durante 3 dias. Ou seja, Deus queria ser adorado no deserto, mas tinha uma promessa de também herdar uma terra, né? Existia a promessa e existia também a adoração. Não faz parte só a promessa da vida do povo de Deus, faz parte também a adoração. Às vezes nós queremos a promessa, mas não queremos adorar, porque adorar custa um sacrifício. Nós vamos ver que dentro dessas celebrações que Deus pediu ao povo, na verdade ordenou, não pediu, ao povo de Israel que fizesse essas celebrações, estava incluído dentro delas os sacrifícios, muitos sacrifícios de cordeiro, sem mácula, sem ruga. Então você tinha o sacrifício incluso na adoração. Não existe adoração sem sacrifício. E também não era só a promessa, também tinha adoração, e com a adoração tinha o sacrifício. E é isso que vai ser tratado dentro dessa disciplina, nessa unidade, essa disciplina do capítulo 3 da unidade 4. Nós vamos tratar sobre as festividades de Israel. Dentro das festividades de Israel, para que nós conheçamos a época que as festividades eram celebradas, nós precisamos ver o calendário judaico e fazer uma referência aos nossos meses, ao nosso calendário, né, que vem dos romanos, né? Na verdade, ali, o calendário gregoriano, do primeiro juliano, depois gregoriano. Nós temos um calendário diferente do calendário hebreu. Nós vemos aqui que o mês religioso dos hebreus começava entre abril e março, no mês de Nissan ou mês de Abib, está em Êxodo 12 também, se os irmãos quiserem conferir. Tá? E aqui nós temos a listagem das festividades. Nós vemos aqui a Páscoa, festividade da Páscoa. No mês de Nissan tinha muitas festividades, né? Páscoas, pães asmos, primícias. Depois você vem no mês de Sivan, né, com a festa de Pentecostes ou das semanas, né? Nós vemos ali também a festa das trombetas, chegando ali no mês de Tisri, né, ali que era a estação do cultivo da terra. Dentro desse mesmo mês você tinha o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, ali que é o mês 7, né, do calendário religioso. Essa festa das trombetas, né, em que se comemora o ano novo civil do povo de Israel. Tá? Então está aí o calendário hebraico, né, que foi dado por Deus ali a partir da saída do povo do Egito, ali em Êxodo 12. Nós vamos ver essas festas sendo estabelecidas, né, bem claro ali, foram estabelecidas durante todo o Pentateuco, mas também estabelecidas ali bem claro no livro de Levítico, que era o livro do sacerdócio. As festas tinham alguns propósitos. A ideia é partir do Senhor. Então toda festa era uma celebração a Deus. Deus desejava ser celebrado, Deus desejava ser adorado, fazia parte do relacionamento do povo com Deus. Deus estabeleceu esse relacionamento, não foi iniciativa do povo, foi iniciativa de Deus. Então a ideia é partir do Senhor, a ideia sempre parte de Deus. Deus é quem estabelece um relacionamento com o ser humano. Deus é que vai lá, manifesta a graça dele sobre a vida do ser humano. Ele nos amou primeiro. Antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. Antes, ele foi lá, nós não merecíamos, e Deus foi lá e nos resgatou. Assim ele também fez com Israel e estabeleceu relacionamento com Israel, porque o Israel não procurava um relacionamento com Deus. Israel procurava somente a promessa da libertação. Ele queria ser liberto. Quem procurava o relacionamento era Deus com Israel. Deus estabeleceu o relacionamento com Israel através de festividades, dias de descanso. Se nós formos ler os livros do Pentateuco, nós vamos ver Deus estabelecendo várias
datas, para que ali houvesse um período de solenidade, em que havia santa convocação, em que Deus chamava o povo para ser celebrado, para ter ali um relacionamento. Deus estabeleceu essas festividades, em grande parte. Nós vamos ver algumas festividades que o povo estabeleceu posteriormente ao período do Pentateuco, ao período ali de Moisés, mas foram festividades em que o povo estabeleceu como ações de graças ao Senhor por benefícios que o Senhor concedeu. Nós vamos estar vendo isso mais à frente também. As festas, a ideia é partir do Senhor, Levítico 23, orientação ao coletivo nacional, ou seja, Deus estabelecendo relacionamento com o povo de Israel, a toda a nação, e eram santas convocações, ou seja, santo, separado, era importante, é separado no sentido de importância, né, no sentido de valorização, né? Então era separado no sentido de valorização, não somente no sentido de separação, de afastamento, mas no sentido de valorização do evento. Nós vemos aí a Páscoa ou os pães asmos, né? A Páscoa ali em 14 de Nissan, os pães asmos 7 dias a partir dali, né? Está em Levítico 23, 6 a 8, a festa das primícias, né? Aqui nós temos ali uma oferta de Pentecostes 50 dias após, primícias ali na oferta quando chegasse na terra de Canaã, a expiação nacional, que está em Levítico 23, do 26 ao 32, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, em que também havia uma santa convocação e a pessoa que não se quebrantasse era retirada do povo, era extirpado, né? E a pessoa que não separasse esse dia para que estivesse diante do Senhor era morta pelo próprio Senhor, né? Ele fala, eu a destruirei, né? Isso é o que está no texto bíblico. A festa do Tabernáculos ou em Cabanas, ou a festa das Cabanas, que está em Levítico 23, 33 ao 43, que fala de uma festividade que traz um memorial do povo de Israel no tempo que ele passou no deserto, ali habitando em tendas. Nós temos ali também os dias de guarda, né? O sábado em Levítico 23, 3, a lua nova, né? Em Números 10, 10, o ano novo ou trombetas, Levítico 23, do 23 ao 25, o ano sabático, Levítico 25, do 1 ao 7, o ano do jubileu, Levítico 25, do 8 ao 22. E aí nós vemos que existem princípios dentro dessas festividades, que é a mordomia cristã, a adoração e a comunhão. O serviço, a adoração a Deus e a comunhão com Deus. Tudo isso faz parte do relacionamento para com o Senhor. Em todas essas celebrações, o tempo era integralmente dedicado aos interesses de Deus. Então nós podemos ver, irmãos, que Deus estabeleceu um relacionamento com o povo através de festividades. Não eram festividades estabelecidas pelo povo, mas festividades estabelecidas pelo próprio Deus, muitas delas para trazer à memória aquilo que Deus tinha feito. Tipo, a Páscoa era para trazer à memória a libertação do povo do Egito. Tabernáculos era para trazer à memória ali o tempo que o povo habitou em tendas no deserto. Outras eram mais por ações de graças, né, por aquilo que Deus tinha feito. Deus ele queria receber do povo oferta pacífica, oferta de sacrifício. Tinha o dia do perdão, em que ali naquele dia as pessoas deveriam se quebrantar, as pessoas deveriam afligir a própria alma. E Deus não aceitava a pessoa que não afligisse sua alma em virtude dos seus pecados naquele dia. E às vezes nós estamos tão insensíveis dentro da casa de Deus e não estamos afligindo a nossa alma e estamos achando que Deus está nos perdoando. E Deus ele quer nos perdoar, por isso ele estabeleceu um dia do perdão para perdoar o povo dos seus pecados. Mas sem arrependimento não tem perdão. Ele precisa afligir a alma, precisa ali quebrantar o coração, se quebrantar diante de Deus para Deus conceder perdão. E agora a festa estabelecida pelos judeus. Essa não é muito conhecida dos evangélicos, passa até desapercebida muitas das vezes, mas ela é mencionada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. É a festa da Hanukkah, uma festa judaica, também conhecido como Festival das Luzes. É uma palavra hebraica que significa dedicação, daí festa da dedicação ou inauguração, é a Hanukkah. Então nós vemos essa festa de Hanukkah, foi naquele tempo que a gente
considera como um período interbíblico, nós protestantes, né? Onde Deus teria se calado. Deus ele se cala, mas não deixa de operar milagre. Nós vemos aqui um milagre que Deus operou. Então, essa festividade ela está registrada na Bíblia Católica. Nós não temos esse livro de Macabeus, nem primeiro Macabeus, nem segundo Macabeus, como livros inspirados, como palavra de Deus, mas são livros históricos, de registros históricos, de acontecimentos que ocorreram na história de Israel nesse período interbíblico, quando Israel enfrentou o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio, descendente de Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Lembra que o Império Grego ele sucedeu ao Persa. O Império Grego Macedônio sucedeu ao Império Persa. O Império Persa, nós conhecemos ele na pessoa, nós estudiosos da Bíblia, conhecemos ele na pessoa de Ciro o Grande, que foi quem libertou o povo do cativeiro babilônico, permitiu o povo judeu a retornar do cativeiro babilônico. Mas aí os imperadores foram sendo trocados e aí Dario III, ele teria sido derrotado por Alexandre o Grande e ali Alexandre o Grande tomou a frente do mundo, então conhecido como o grande imperador, como alguém que reinou sobre vários povos numa época do período interbíblico que nós não temos registro na Bíblia. Mas na Bíblia Católica tem uma parte falando disso, que é o livro de Macabeus. E agora nós vemos a festa do Purim. A festa do Purim nós conhecemos ali no livro de Esther. No livro de Esther é estabelecida a festa do Purim, os judeus estabelecem, pelo livramento que Deus deu ao povo judeu mediante o decreto de Amã. Nós conhecemos a história e você pode encontrar essa passagem no livro de Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 32. É comemorado no dia 14 e 15 do mês de Adar, fevereiro e março, para nós, entre esse período. E aí vem os 5 rolos. O que são os 5 rolos? 5 rolos são 5 livros que são lidos em festividades judaicas. Na Páscoa é lido o Cântico dos Cânticos, em Pentecostes é lido o livro de Ruth, em 9 do mês Av, Lamentações, que foi a questão da queda do Templo de Jerusalém, destruição por Nabucodonosor. É uma data em que se faz memória desse evento. Nós temos ali em Tabernáculos, é lido o livro de Eclesiastes. Nós temos ali a festa do Purim, em que é lido o livro de Esther. E assim nós finalizamos o capítulo 3 da disciplina de Pentateuco, capítulo 3 da unidade 4 da disciplina de Pentateuco. Espero que os irmãos tenham gostado e que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz do Senhor.